Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E aí, como é que vocês estão? Como foi a semana de vocês? Que semana abençoada! Começamos o mês aí com chave de ouro, fazendo o que tem que ser feito. Operando aqui no mercado financeiro no contexto correto, entendendo a dinâmica do preço, operando como deve ser. Não com operações quadradas ali, você está pisando um operacional, mas sim fazendo da forma que tem que ser feita. Lendo a dinâmica do preço, ilustrando os movimentos ali que a gente sempre prioriza para operar, criando cenários para fazer as nossas operações, fazendo da forma que tem que ser feita. Eu espero que você também tenha tido esse resultado expressivo mais uma vez, tá? Porque quando você faz da forma correta, galera, você não tem como não ter resultado. De novo, a frase famosa lá que a gente coincidiu lá na sala, tá? Não é sobre trade, tá? Não é sentar aqui e sair clicando igual um orangotango, clicando ali só por clicar, acho que vai subir, compra, acho que vai cair, vende. Não, é sobre risco. E quando você entende isso daqui, você simplesmente consegue sim ter resultados satisfatórios. E é para isso que eu te convido a fazer parte aqui do nosso time. É para isso que eu te convido a preencher o formulário e estar junto com a gente essa semana, que nós vamos startar e fazer história. Por que a gente vai fazer história? Porque a gente não fica bitolado em uma, eu acho que hoje é pra cima porque saiu tal coisa, eu acho que hoje é pra baixo porque o mercado tá, não, a gente faz o que tem que ser feito. Se o mercado subir, a gente vai procurar oportunidade para comprar. Se o mercado cair, a gente vai procurar oportunidade para vender. E se o mercado estiver de lado, Felipe, a gente fica esperando alguma manipulação acontecer pra gente poder fazer as nossas operações. Então, independe do movimento que o mercado vai. O que é importante pra gente é entender a relação risco-retorno. É entender o contexto do que o mercado está fazendo. E é para isso que a gente tem a sala ao vivo, para te orientar de toda forma possível. Dentro de um operacional muito claro, tá? Que é o Smart Money, entendendo a dinâmica do preço ali, mas objetivando as nossas operações e caracterizando em cima do movimento do momento, tá? O momento diz muito pra gente, a gente faz o que tem que ser feito. Então, preencha o formulário, não perca mais tempo e venha fazer acontecer junto com a gente. Dito isso, vamos começar aqui, sem mais delongas, nosso movimento aqui do dólar. Movimento este, na movimentação dos últimos dias, bem chatinho, tá? Sexta-feira a gente teve payroll. Na abertura, o mercado simplesmente deu continuidade ao movimento. Abriu praticamente sem gap ali, travado, num movimento bem mais ruim, tá? Mas sem muita oportunidade de entrada. Felipe, se eu tivesse olhado lá no gráfico de 1 minuto, eu conseguiria ter pegado a venda ali, mesmo com o movimento de payroll? Sim, mas eu não gosto desse tipo de movimentação. Por quê? Você teria que estar considerando aqui como um choque secundário, e aí o mercado faria esse movimento aqui para você, validaria essa região, e você teria pego uma venda. Olha que movimento bem curto. Não vale muito a pena ficar fazendo esse tipo de operação, mas deu certo, tá? E aí eu falo bastante isso com o pessoal lá da sala, que é o seguinte: deu certo na sexta-feira essa movimentação. Deu certo num cenário onde que foi validado essa possibilidade. Mas você fez essa operação? Felipe, eu não fiz. Tudo bem. E aí, por ter dado certo, na sexta-feira, segunda-feira você quer fazer de novo. Por incrível que pareça, segunda-feira dá errado e você toma um stop. O que você vai fazer? Não vai fazer mais. Por que isso que acontece com a gente? Porque a gente não é constante. E ser constante é fazer todos os dias a mesma coisa. Se você usa umas referências menores para fazer as operações, seja no gráfico de 1, tá, galera? Seja no gráfico de 5, seja no gráfico de 15 minutos, independe do tempo gráfico aqui. Eu quero que você entenda a leitura. Se a sua leitura foi: essa micro referência valida para mim uma oportunidade, essa micro referência pode me dar uma oportunidade de venda, você faz isso num dia, você faz isso no dia seguinte, você faz isso no próximo dia, porque a taxa de movimentação, a taxa de retorno que você vai ter, ela só é baseada em uma constância, nenhuma movimentação que você está sempre fazendo. Não adianta você falar assim: vou fazer hoje, e aí amanhã eu não faço mais. Não vou fazer hoje. Aí amanhã que dá stop, você fala: isso não dá certo, isso não. Não dá certo porque você não faz dar certo. Você mesmo burla a sua própria evolução. Quando a gente vê esse movimento, eu acabei não fazendo nada. Depois, aqui sim a gente usou como referência de um choque secundário para validar uma venda. E aí você pode achar que o mercado simplesmente foi liso
para baixo. Felipe, eu estava analisando que aqui eu deixei essa referência aqui, ó, quando ele quebra a estrutura, vi a marcação aqui da liquidez e usei a mínima e máxima de quinta-feira como referência. Então aqui tinha como eu pegar uma compra? Sim, você ficou uma vida inteira na operação e não viu o mercado quebrando a estrutura principal. Então aqui já fica o nosso ponto aqui para o pregão de segunda-feira, tá? De amanhã. Essa referência é a mais importante e essa referência também é a mais importante. É isso que a gente tem aqui. Por quê? O mercado precisa pegar mais combustível para continuar subindo, capturar mais liquidez, perfeitamente. Só que onde que está o próximo ponto da gente entrar? Lá para baixo. Felipe, eu posso usar aqui o Fair Value Gap do Gap, usar esse movimento, já que eu sei que isso aqui é um candle invisível, esse candle invisível aqui ele pode ser utilizado como um Fair Value Gap para me fazer uma entrada de compra, o mercado testar os 50% dele e dar uma oportunidade. Galera, isso aí é gosto, tá? Como eu falei aqui sobre essa região. Se você vê que isso aqui é um ponto importante, o mercado para em muitas das vezes, você consegue ter um gerenciamento plausível ali, superior a 3/1, sempre faça, então você continua fazendo. O que eu não gosto? Primeiro, eu não uso essa métrica como referência de entrada. E segundo, o seu stop. Você realmente vai querer usar um stop desse tamanho aqui? Um stop desse tamanho permite você segurar uma operação também 3 vezes maior do que o seu stop? Se você está confiante e convicto quanto a isso, faça a sua operação, tá? Então, muita atenção quanto a isso. Então, nossa referência aqui para o pregão de amanhã vai ser essa regiãozinha aqui de suma importância, tá? Se você quiser esperar uma movimentação mais clara do próprio dia ou usar uma referência aqui, Felipe, ele que para mim ele não está corrigindo, ele está quebrando, iniciando um movimento de baixa. Se você está olhando esse movimento de queda, aqui está a sua possibilidade de manipulação. E se aqui vai estar a sua possibilidade de manipulação, onde que você vai poder procurar uma venda? Olha o Fair Value Gap aqui logo acima. Olha uma base aqui desenhada para você efetuar a sua entrada de venda, vender um pouquinho mais caro, tá? Por que vender um pouquinho mais caro? Porque, infelizmente, esse Fair Value Gap ele está no meio do caminho, então ele não é usado como referência para a gente. E a gente vai para onde para procurar a operação? Acima. Na base que está aqui desenhada acima dos 50% para a gente procurar vendas. Então, olha o seu cenário criado de forma muito objetiva. Mercado travando operadores de compra, travando gente comprando rompimento e você vendendo numa região importante. Felipe, mas não faz muito sentido eu usar essa referência de queda aqui. Eu quero acreditar que o mercado vai continuar subindo, porque ele já corrigiu aqui nos 50%, seja nessa referência, seja na referência apenas do dia, tá? Ele já corrigiu, já pegou liquidez ali, agora é alta, infinita. Então, o que você vai esperar? Aqui, como possibilidade de choque secundário e não como liquidez, tá? Um choque secundário, o mercado voltar aqui nessa região e te dar uma operação de confirmação. Observa que a gente cria cenários, e por isso que eu falo que a gente não fica setupizado, a gente não fica ali inventando operações, a gente faz o que tem que ser feito. Então, caso o mercado abra com gap de alta aqui, você interprete isso como uma oportunidade de correção para impulsão, você tem a oportunidade de vender para comprar. Caso você veja que o mercado abriu com gap de alta e você não interpreta isso como movimento de possibilidade de correção, ele só de continuação, você não vai procurar vendas. Ou só vai procurar vendas onde? Uma confirmaçãozinha num gráfico menor. Seja ele no minuto, se você opera no 5, seja ele nos 5 minutos, se você opera no 15, seja ele no 15 minutos, se você opera no 30 ou 60, e aí assim sucessivamente, tá ok? Então essas são as movimentações que a gente tem para o dólar, e aí você vai ter essa tranquilidade para operar. Felipe, se ele abrir com gap de baixa, já perdendo aqui, ele está mostrando para você que está dando continuidade. Então onde vai ser sua operação? Sua operação vem para cá, e como ele vai estar abrindo com gap de baixa sem uma correção nos 50%, o que é que você vai ter? O Fair Value Gap validado, oportunidade claríssima de venda e lucrar bastante, beleza? Essa é a movimentação que a gente tem aí pro nosso dólar. Essa semana se eu não me engano, a gente fez uma operação no dólar só porque o dólar ficou mais direcional e ficou mais difícil, tá? Uma movimentação ali mais complicada, mais complexa. Lá no índice, também uma semana maravilhosa que a gente teve, belíssimas operações, muito resultado, muito lucro, mas na sexta-feira a gente teve aqui o seguinte, o mercado aqui deixou pra gente ali no pregão de quinta essa quebra de estrutura, essa correção nos 50%, então deixou pra gente uma nova referência. Essa nova referência dando continuação aqui nesse boss, gerou pra gente uma nova oportunidade de vender, tá? Uma coisa que eu falo bastante com o pessoal é, quando você tem uma referência tão grande como essa daqui, que o mercado está muito forte, ele vai te deixar muitas regiões
de oportunidade de venda. Isso atrapalha bastante, tá? Porque se você tem muita região de venda, ou você faz todas as operações, ou você não faz. Por quê? Quando você tem uma referência muito grande para entrar, automaticamente influencia se o mercado for buscar a região mais extrema. O que vai influenciar? Você vende uma vez e toma stop. Você vende 2 vezes e toma stop. E aí você fica, poxa, será que eu faço uma terceira? Será que na terceira operação eu não vou pelo risco, eu vou para a confirmação? E aí a gente fica com aquela dor de cabeça sem saber o que fazer ou como fazer da melhor maneira possível. Uma coisa que eu aconselho a você é, se fez a primeira, tem que fazer todas as outras. Se fez a primeira no risco e ficou meio desconfortável, querendo esperar uma operação de confirmação, infelizmente você vai ficar com um stop e, por incrível que pareça, o mercado não te dá operação de confirmação, ele só dá continuação e ainda nem quebrou estrutura. Então você tem um pregão aqui na sexta-feira que sobe e cai e você está travado dentro desse range aqui. E aí a gente ficou analisando, tá? Nossa operação ali foi lá no gráfico de minutos, foi no detalhe, o mercado até foi no alvo, mas isso aqui bem depois. Mas olha só a observação que a gente teve aqui, tá? Teve aluno que subiu comprado, tá? Teve sim. Teve movimentação interessante, foi no 1 minuto. O mercado abriu e deu continuação na queda. E aí a gente não fala assim, pô, tá, o que eu vou fazer aqui? Eu peguei a referência do próprio dia para se operar. Peguei essa referência e dentro dessa referência aqui eu fiquei analisando o movimento, deu o payroll, teve até uma oportunidade de subir comprado aqui, mas olha só, o movimento foi muito rápido aqui, a movimentação do payroll aqui, você pode observar, um candle de 1 minuto oscilou quase ali 500 pontos, tá? Uma movimentação muito forte e por detalhe a gente não conseguiu entrar na compra aqui embaixo. E aí o mercado oscilou, fez todo o seu movimento ali louco de manipulação, capturando liquidez e deixou pra gente aqui essa oportunidade. Deixou pra gente aqui essa base. Efetuamos nossa entrada. O mercado criando liquidez, o mercado deixando contexto ali pra gente vender. A gente vende, a gente não hesita. A gente clicou e viu o mercado andando ali quase o 3-1 pra gente, tá? Nosso risco ele é muito bem calculado. Só que a gente estava com alvo zone to zone. Felipe, e aí? Nesse caso aqui a gente tem uma análise ali que é do preço. Por que é a análise do preço? A partir do momento que o mercado não consegue executar o nosso 3-1, que a gente já tem muito bem estruturado lá na sala, ele chegou, se eu não me engano, ele faltou 10 ou 15 pontos para bater o 3-1. A gente fala, galera, esse aqui é um tipo de trade que a gente não pode perder dinheiro. Por quê? Se o mercado não está conseguindo fazer renovações de fundo, ele está deixando ponto de liquidez. E numa movimentação que, por mais que eu estou usando aqui como liquidez, eu também tenho que usar como quebra de estrutura. Se eu tenho que usar isso aqui como quebra de estrutura, automaticamente o que acontece para a gente? Uma nova referência é formada. Se uma nova referência é formada, eu tenho também que estar de olho numa movimentação que o mercado está querendo subir. E aí, a gente ficou analisando essa movimentação. Nos 5 minutos aqui é um Fair Value Gap que segurou o preço aqui por 2 vezes inicialmente, depois numa terceira também, tá? E aí a gente ficou analisando, pegamos essa operação, acabamos saindo dessa operação aí com um resultado menor do que o esperado, tá? Sem perder dinheiro, mas não hesitando no alvo final, que era esse daqui. E a gente ficou analisando, o mercado foi, quebrou uma vez mais, e aí eu já falei com o pessoal, agora a movimentação está de alta. Só que aqui é um ponto de liquidez. Felipe, mas aqui o mercado corrige nos 50% e dá continuação. Sim, eu não poderia usar essa referência aqui? Perfeitamente, galera. Tanto que nos 5 minutos, essa movimentação de queda, ela é um candle apenas. Sendo um único candle, o que eu vou ficar analisando aqui? Eu quero fazer compras, porque se eu estou vendo que tem gente vendendo e vendendo de forma antecipada e de forma errada, eu quero fazer o contrário. Quero buscar esses stops. Por detalhe, ou por perfeccionismo, ou por consistência de fazer uma única forma, a gente fica esperando ele fechar um pouquinho abaixo. Por detalhe, ele fechou na cara. Falei, galera, tem que comprar aqui. Eu não quero comprar aqui porque ele pode dar uma espetada aqui para baixo para depois subir. Fiquei olhando, infelizmente, galera, não consegui fazer essa entrada aqui no detalhe. Era só ele fechar 10 pontos mais para baixo, 15 pontos mais para baixo, que a gente conseguiria fazer a nossa operação. Felipe, mas eu não poderia ter sido mais rápido aqui, clicado? É o que eu estava falando com vocês na questão do dólar. Quando eu faço de um único jeito, eu tenho que seguir fazendo desse único jeito. Porque na movimentação, no contexto, e eu tenho aqui um ponto de liquidez, eu quero que o mercado manipule essa região para continuar subindo. E aí a gente não faz dessa forma quando ele fecha na linha, ele fecha em cima. A gente faz como? Quando ele fecha abaixo. Ele não fechou abaixo. E a gente não conseguiu pegar a nossa compra, mas foi alertado e aí teve aluno que subiu comprado ali, foi maravilhoso, foi muito bonito ali ver essa galera
surfando esse movimento aqui, conseguiu executar esse belíssimo movimento de alta. Foi show de bola. Fiquei muito feliz com o resultado, tá? Aqui até tem esse errado aqui, esse candle aqui, o trade view tá mostrando esse paviozão aqui, mas esse paviozão ele nem acontece. E aí, o mercado foi essa movimentação direcional até o ponto mais estranho, para depois também de forma mais ainda direcional do que essa subida, cair reto. Então subiu na parte da manhã, caiu na parte da tarde ali, muito louco o índice, tá? E no final das contas, ele não saiu do lugar. Não vou usar nova estrutura aqui, tá? Vou analisar apenas que ele subiu e que ele caiu. Felipe, eu tô vendo aqui que ele manipulou o fundo aqui, cara. É uma movimentação que vai só ser característica no pregão de amanhã. A gente vai ter uma noção mais clara. Por quê? A abertura vai ditar o ritmo pra gente. Se a abertura vier sem gap, que muito provavelmente esse mercado vem dar continuação, porque ele não está conseguindo renovar o último topinho, ou pelo menos essa última região ali formada. Por que essa última região formada? Imagina só, quem está vendendo o rompimento de um fundo, está colocando stop onde? Em tese, no último topinho. Se o mercado abre sem gap, a lógica é ele dar continuação, porque ele não está conseguindo estopar essa galera. Ele está indo dar seguimento ao momento que se formou. Felipe, se ele abrir com gap de alta, ele já estopou essa galera aqui e a gente vai procurar o quê? Uma confirmação desse fundo para dar continuação nessa movimentação de alta. E aí é bem interessante aliar esse cenário. Felipe, eu posso usar aqui como quebra de estrutura e pegar essa máxima com essa mínima e tentar trabalhar vendas aqui nesse Fair Value Gap ou vendas nessa região aqui, uma confirmação do movimento que não gerou no início da referência? Sim, mesma situação. O que eu quero analisar para o pregão de amanhã? Simplesmente a abertura. Onde o mercado vai abrir para mim. Onde ele abrir, vai validar e vai iniciar para mim a leitura se eu vou querer procurar inicialmente por compras, se eu vou querer procurar inicialmente por vendas, se eu vou querer procurar ficar de fora numa movimentação inicial do pregão. É mais uma semana com muitas oportunidades, com muito retorno para você que faz da forma correta. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar esse vídeo e não deixe de preencher o formulário e vir fazer parte do nosso time desde já. Startar esse mês de agosto com chave de ouro. Fazer acontecer. Lucrar e aprender. Aprender e lucrar. Tamo junto e bora pro game. Valeu!